Hoje vou mostrar a vocês um filme de terror, suspense e guerra de 2020, intitulado Ghosts of War, mas antes não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Spoilers à frente! Cuidado! Na França ocupada pelos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial, um esquadrão americano de soldados é visto dormindo na floresta. Um deles, Chris, tem um pesadelo e quando acorda vê alguém olhando para eles da árvore adjacente. A aparição continua olhando para Chris, que fica mais nervoso e pega sua pistola. Ele engatilha sua própria pistola, o que leva Chris a perguntar o que ele quer, esperando que atire nele, mas quando ele reabre os olhos, a aparição sumiu. Na manhã seguinte, Chris e sua equipe estão se preparando para partir para um posto avançado, onde eles devem chegar. Kank está lidando com um enorme rasgo em suas meias e pergunta a Butch se ele tem um par sobressalente, apenas para ser ridicularizado por ele e Eugene. A conversa termina com uma discussão entre Kank e Eugene, que é interrompida por Chris ordenando que o esquadrão se mude. Durante a caminhada até o posto avançado, os soldados ouvem um jipe se aproximando, então se agacham e esperam para emboscá-lo com lançadores de granadas. O jipe é explodido pelo esquadrão e eles vão até ele para pegar o restante dos soldados. Tarpet tira o emblema SS de um oficial como um troféu e arranca um de seus dentes de ouro fora. Kank mata um sobrevivente da explosão enquanto Butch procura mapas e mensagens codificadas. Kank encontra outro sobrevivente que parece estar em melhor forma do que o resto de seus homens. Quando eles percebem que ele é um major, Butch decide lutar com ele. No entanto, ele não parece muito interessado e chama os outros de porcos por saquearem as coisas de seus homens. Outro sobrevivente acorda, e Butch bate em sua cabeça, fazendo com que haja uma mudança em seu comportamento e logo se preocupam em lutar e os dois logo começam a dar socos um no outro. O major nazista parece ser um pouco melhor no combate corpo a corpo, então Chris chega e o mata. Então, Chris se vira para seus homens e lhes ordena que recuem, porque ele percebeu que eles fizeram uma curva errada no caminho antes de partirem. Tarpet também pega um dos casacos do nazista. Enquanto caminham pelo campo, eles ouvem alguém na floresta em frente, então o esquadrão espera até ver um grupo de refugiados saindo do esconderijo. O grupo continua sua jornada e Tarpet corre até eles enquanto uma mulher com uma criança espera por ele. Ele dá a ela o casaco, os dentes de ouro que coletou e o emblema SS. O esquadrão continua sua jornada até o posto avançado através de vilas em chamas no deserto do campo, quando Chris diz a eles que o posto avançado para onde eles estão indo é na verdade um castelo que eles têm que proteger. Quando eles chegam ao castelo, o esquadrão vê um dos outros guardas dormindo em um jipe lá fora. Eles o acordam e ele imediatamente entra correndo, chamando seus homens para que eles possam finalmente ir embora. O esquadrão entra no castelo para ver os outros homens correndo para sair de lá enquanto assim que eles puderem. Antes de partirem, Butch pede que deixem o rádio no castelo. Chris desconfia do motivo de eles estarem com tanta pressa de ir embora, já que o lugar é tão bom. O oficial comandante diz a ele que alguns deles gostariam de tirar licença, então ele os deixa partir. Mais tarde, os homens estão fazendo almoço na cozinha, quando Chris decide dar uma olhada no local onde estão, algo que Eugene já está fazendo. Ele encontra um piano e se senta para tocar. A música ecoa pelo castelo vazio e todos os seus cantos e recantos bagunçados. Chris entra no estudo principal apenas para encontrar uma enorme marca de queimadura no chão, onde a cadeira costumava ser e então ele ouve alguns ruídos estranhos vindos das aberturas, incapaz de descobrir o que são. Butch ouve alguém no banheiro e vai verificar, encontrando a porta trancada. E quando ele se afasta, a porta se abre. Todos eles se reúnem na sala mais tarde, comendo e relaxando, quando ouvem barulhos estranhos, alertando eles para pegar suas armas e verificar. Tarpet e Butch pegam a escada principal e verificam todas as portas do segundo andar. Kank e Chris ouvem um som perto deles, mas não conseguem distinguir o que é. Logo após entram em uma sala com coisas cobertas. Eles chegam à cozinha e percebem que o barulho está vindo do outro cômodo e enquanto eles preparem-se para entrar, as portas abrem abruptamente. Os dois homens continuam para outra sala quando alcançam as cortinas que isolam a próxima. Assim que puxam as cortinas, Kank e Chris veem alguém pendurado na frente da janela, que desaparece quando o vento sopra as cobertas. Mais tarde naquela noite, os homens sentam-se em frente ao fogo e contam histórias de fantasmas uns aos outros enquanto Tarper está olhando pelas janelas através de sua luneta.
Eugene conta a eles sobre um diário que encontrou no porão que pertencia a um jovem de 18 anos nazista que assumiu a casa. De repente, todos eles ouvem barulhos de batidas vindos da lareira e Chris diz a eles que soa como código Morse. Então Eugênio decifra na frase, "Eu não tenho pernas." O som para abruptamente. Chris ordena que seus homens descansem, mas que fiquem cautelosos. Ele diz a Tarpet para ir para o sótão porque é o melhor ponto de vista para saber se alguém está vindo. Eugene está no porão e está tentando abrir um baú, antes de desistir e sentar-se para baixo sobre ele. Ele vê uma foto da família que morava no castelo e lê sobre eles no diário dos soldados nazistas. De repente, sua vela se apaga. Ele tenta seu isqueiro quando algo aparece atrás dele por um momento e quando ele acende a vela novamente, ele vê que a família sumiu da foto. Tarpet ama um rifle na janela do sótão. Ele dá uma olhada em seu telescópio quando alguém aparece atrás dele na sala. Enquanto observa pela luneta, ele vê um homem enforcado por um momento, depois desaparece no próximo. Tarpet continua olhando quando de repente um menino fantasma aparece bem na frente de sua visão, assustando ele. Há um estrondo no guarda-roupa atrás dele também. Tarpet vai lá fora para verificar mais de perto até que percebe que Chris está olhando para ele de dentro do castelo. No dia seguinte, Eugene, Kank e Chris sentam-se na varanda e falam sobre a rapidez com que o time anterior queria sair de lá. Eugene conta aos outros uma história sobre Tarpet que aconteceu quando eles estavam em Paris. Ele encontrou Tarpet sentado em uma poça de sangue, rodeado pelos corpos retalhados de 7 adolescentes filhos da juventude de Hitler. Tarpet estava sentado com uma corda nas mãos como se estivesse brincando de berço de gato com alguém e com um olhar assustador. Chris diz que está feliz por Tarpet estar do lado deles quando de repente aparece na varanda. Tarpet diz a eles que o último esquadrão queria sair de lá porque ouviram um radiotransmissão que falava sobre cerca de 50 soldados alemães que passaria pelo castelo a caminho de Estrasburgo. Ele aconselha seus camaradas a se esconderem na floresta até passarem, mas Chris pensa que eles deveriam proteger o castelo. Tarpet diz que irá ao sótão para tentar localizá-los a tempo e diz a Eugene para se juntar a ele. Uma vez lá, eles começam a prepará-lo quando encontram um pentagrama no chão sob o tapete. A teoria de Eugene é que os nazistas devem ter matado as pessoas que viviam na casa de uma forma ritualística, explicando com a obsessão de Hitler pelo ocultismo. Eles não discutem mais o assunto e começam a mover o guarda-roupa de um lado da sala para o outro. Quando o guarda-roupa toca o pentagrama, sua porta se fecha nos dedos de Eugene, quebrando eles. Ele acha que Tarpet fez de propósito e o empurra em direção ao guarda-roupa. Quando ele se olha no espelho, ele vê o reflexo de uma mulher enforcada. Mais tarde, Eugene, Chris e Kank ouvem uma das frequências do rádio, quando ouvem algo mais estranho. Uma voz de mulher pode ser ouvida dizendo que eles estão vindo atrás deles. Todos eles concordam que o castelo pode estar assombrado e Kank sugere que eles deveriam partir antes mesmo de os nazistas virem. De repente, o código Morse pode ser ouvido vindo da lareira novamente. Eugene decifra como "se você sair". Enquanto ele está escrevendo a mensagem, a frase termina a linha com "você vai morrer". Naquela noite, o pelotão se prepara para a chegada das tropas nazistas, com Tarpet no sótão e o resto se escondendo atrás de uma barricada perto da entrada. Quando os nazistas chegam, Tarpet os avista e sinaliza para o resto enquanto as tropas se reúnem fora e rodeiam o castelo. Eles tentam entrar, mas como as portas estão trancadas, eles voltam para seus caminhões e se preparam para sair quando um barulho forte vindo do sótão pode ser ouvido. De repente, eles jogam uma granada na frente da barricada e Butcher pula nela, levando seu sucesso total. Chris é jogado do outro lado da sala, então ele se levanta tonto e confuso, mas ainda atirando em qualquer nazista que ele possa ver. Mais nazistas entram e Chris corre para o porão, se escondendo sob as escadas e permitindo ele próprio uma ampla cobertura para atacar furtivamente os oficiais que o seguiam. Enquanto isso, Eugene se esconde no escritório quando ouve alguém atrás dele. Em seguida, estranha vozes vindas do respiradouro. Ele prepara sua arma para atirar, mas quando pula de trás da mesa, não enfrenta nenhum nazista, mas um fantasma, que abruptamente explode em chamas. Um soldado alemão encontra o corpo dizimado de Butcher no corredor, bem como um segundo deitado ao lado dele. Ele verifica o segundo corpo, quando Chris se vira e o mata e os outros dois que aparecem para cima.
Kank está escondido no banheiro quando ouve ruídos de afogamento e risadas de crianças. Ele olha para a banheira e vê um soldado nazista se afogando nela. Tarpert ouve algo no sótão e o segue, apenas para encontrar um nazista pendurado no meio do quarto. Na manhã seguinte, a equipe está reunida em torno de Buttier e considera dar a ele o suficiente morfina para acabar com seu sofrimento, se necessário. Chris ordena que levem os corpos dos nazistas para fora e quando Eugene e Kank trouxerem ele, vão para o caminhão. Eles ficam horrorizados com a visão do que Tarpert fez com eles. Mais tarde, eles falam sobre assombrações e fantasmas quando Eugene de repente descobre que tudo o que vivenciaram na casa foi algo que os nazistas fizeram para a família que vivia no castelo. A família teve um fim horrível no dia em que os nazistas voltaram para sua casa. O pai foi queimado vivo, amarrado a uma cadeira no escritório. O filho se afogou diante dos olhos da mãe e a filha foi enforcada no vigas no sótão. Seus corpos nunca foram enterrados, então Chris pergunta se essa é a razão pela qual eles se tornaram fantasmas. Eugene vai verificar Buttier. Enquanto estava lá, ele fica com medo de Tarpert, que se junta a ele e lhe conta sua versão da história de Paris com a juventude Hitler. Eugene percebe que nem tudo pode ser facilmente explicado e que a história que Tarpert carrega tem um tipo diferente de peso, que ele desenterrou quando lembrou da história anterior. Mais tarde, Chris tem um pesadelo sobre a banheira, em que um fantasma aparece para ele e tenta afogá-lo. Ao ser puxado para a água, ele vê 3 soldados mascarados que se transformam em enfermeiras e volta aos soldados, antes que ele acorde. No dia seguinte, eles cuidam de Buttier, e falam sobre deixar o castelo, mesmo podendo ter problemas com a corte marcial por deixar seus postos. Chris e Eugene voltam ao porão para procurar qualquer coisa que possa ter pertencido à família. Eugene vai procurar seu isqueiro e Chris encontra o diário, só ele vê que as páginas estão vazias. Quando Eugene volta, ele age de forma ameaçadora sobre isso, então Kank de repente o chama para voltar. Buttier está acordado e fica dizendo que isso não é real, e que foram eles. Antes de morrer, ele agarra Chris e diz para ele se lembrar. Naquela noite, os membros restantes do esquadrão discutem deixar o castelo novamente. Chris diz que eles deveriam enterrar os corpos da família primeiro e pede para ver o diário para encontrar informações. As páginas são repentinamente preenchidas com escrita novamente. Eugene diz a ele que verificará o diário em busca de pistas de onde os corpos estão, mas diz que eles deveriam primeiro sair do castelo. Os meninos enterram Buttier no jardim antes de partir. Caminhando de volta para o acampamento base, eles veem uma ambulância destruída na estrada, bem como o mesmo grupo de refugiados como antes. Eles continuam indo mais longe e falam sobre a possibilidade de ficarem presos na vida após a morte, até que eles passam por um prédio estranho. Mais tarde, eles alcançam a mesma ambulância e decidem dar meia volta. O esquadrão caminha de volta pela cidade destruída pela qual passaram antes e dorme no madeiras naquela noite. Tarpert sonha que está sendo enforcado nas vigas do sótão, mas ele acorda na floresta e vê a palavra Vetrulek ao lado de seu saco de dormir. No dia seguinte, o pelotão passa novamente pela ambulância e ao se virar se depara com os corpos dos nazistas que mataram antes. Eventualmente, eles chegam de volta ao castelo, pensando que não vai deixá-los sair. Naquela noite, Chris pensa que pode se comunicar com os espíritos e descobrir onde eles estão enterrados. Tarpert diz a palavra Vetrulek, e Eugene se lembra de ter lido no diário nazista. É uma velha maldição muçulmana, afirmando que se você deixar o mal acontecer, ele pode voltar para assombrar você 10 vezes. Naquela noite, os homens esperam que os fantasmas apareçam e se comuniquem. Passos aparecem diante deles e vão direto para Chris, parando antes dele. Ele vê um fantasma que o agarra e começa a arrastá-lo para outra parte da propriedade. Chris implora que atire no fantasma e mesmo que ele não possa vê-lo, Tarpert ainda atira na direção do fantasma. Os outros seguem Chris até a outra casa e quando eles entram, algo estranho começa a acontecer com eles e eles veem imagens de um lugar em um tempo diferente, então eles encontram Chris ao lado dos corpos da família. Mais tarde, os soldados enterram os corpos e encontram a última página do diário colada ao pai. Eugene lê a última entrada do diário que diz que a família não era francesa, mas sim afegã e que eles arriscaram suas vidas para salvar tantos judeus quanto puderam. A página também diz que a mãe fez uma maldição Vetrulek sobre os soldados nazistas, assombrando eles para o túmulo. Mais tarde,
No castelo, Eugene se lembra de outra entrada no diário e a lê novamente, dizendo que as palavras mudaram, agora lendo que enterrar os corpos só deu aos fantasmas o poder para retornar dos mortos. De repente, as luzes se apagam e Tarpet se senta no meio do pentagrama no sótão. Os fantasmas aparecem no castelo. Cada um ataca um soldado e os homens tentam combater e atirar nele, mas nada funciona contra eles. De repente, os fantasmas começam a aparecer e o corpo mutilado de Buttier aparece para Chris, dizendo a ele que isso não é real. Em seguida, um fantasma leva um espelho, dizendo-lhe para se lembrar. Chris acorda no presente, cercado por enfermeiras e um médico, então dá uma olhada ao redor da sala e vê seus companheiros caídos. Ele puxa as cobertas para ver que não tem pernas e o médico diz que suas memórias voltarão em alguns momentos. Chris começa a se lembrar que ele era na verdade um soldado no Afeganistão e que seu esquadrão era para salvar um médico que estava ajudando os americanos. A missão deles era retirá-lo para uma casa segura em Cabul. No presente, o médico diz a ele que eles estão em uma instalação, ligados a um computador simulação feita para ajudar os soldados a se recuperarem de PTSD enquanto seus ferimentos cicatrizam. Chris entra em outra memória onde Tarpel está conversando com dois meninos brincando de berço de gato e dar a um deles um brinquedo feito para seu filho. O pelotão entra em casa e o contato com o médico avisa a família que eles têm que sair imediatamente quando receber uma mensagem de que a extração não será possível, pois combatentes inimigos estão vindo para casa. Ele diz ao médico para escondê-los na parede, mas a equipe não quer deixar a família para serem massacrados, embora eles ainda ouçam suas ordens. Os combatentes inimigos chegam e imediatamente começam a expressar suas suspeitas sobre o médico ter feito uma possível colaboração com os americanos. Os homens agarram as crianças enquanto a mãe implora que as soltem. Mesmo assim, eles ainda afogam o menino e enforcam a filha, enquanto os soldados observam de atrás do esconderijo, já tendo decidido que há muitos deles para se envolver. Por último, eles embebem o pai em querosene e o queimam, enquanto o pelotão não faz nada. Depois que o inimigo sai, Tarpet vê que os meninos também foram mortos. Assim que o esquadrão sai de casa, a mãe sai gritando com uma bomba, e mesmo que Buttier ataque, todos explodem. Chris volta à realidade e pergunta ao médico por que eles fizeram o que fizeram. Ele explica que eles tiveram que criar um sim em que estivessem na Segunda Guerra Mundial, mas em nenhum momento perigo. Buttier acordou um dia por razões desconhecidas e quando viu seu corpo, ele simplesmente morreu. Chris acha que tudo o que viram e ouviram no castelo foram eles enviando mensagens subliminares, mensagens para si mesmos. Ele também diz ao médico que algo está errado com a simulação e pergunta sobre o Vetrilek. A enfermeira diz a ele que todos eles disseram a palavra em um momento ou outro quando o soldado lembra os momentos após a explosão com a mãe dizendo a palavra Vetrilek para ele. De repente, as luzes começam a piscar na instalação e os fantasmas aparecem lá também enquanto Chris está dizendo que eles os trouxeram à vida e lhes deram poder. Os soldados começam a ter convulsões e Chris implora para ser levado de volta ao sim para salvar seus homens. A enfermeira concorda e o leva de volta para dentro, mas diz que sua memória será apagada. Chris acorda na floresta e vê a aparição na árvore adjacente e pergunta o que ela quer. E é isso, pessoal. Chegamos ao término de mais um vídeo. E para ajudar esse canal a continuar, deixem o seu like que faz toda a diferença. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E até a próxima.